Grandes mulheres no mercado financeiro. Dominadas tradicionalmente por homens, as instituições financeiras vêm travando intensas batalhas para incluir as mulheres em seus quadros profissionais. Com origem fora do país, mas crescentemente adotadas pelas empresas locais, diversas iniciativas têm sido empreendidas para que mais mulheres possam contribuir com suas características particulares no ambiente financeiro. Venha ouvir o que têm a dizer importantes profissionais da área e como elas antecipam o horizonte dos próximos anos. Eu vou chamar ao palco a Fabiana Arana, MD Partner do BTG Pactual. Paula Moreno, sócia cogestora da Apex Capital. A Priscila Araújo, sócia gestora de RV da Macro Capital. Vivian Lee, sócia e CIO da Ibiúna. E a nossa moderadora desse painel, Graziela Suman, sócia cofundadora da Vida Investimento. Bom dia, obrigada. Sei que tempo e saúde são bens preciosíssimos, né? E que vocês dedicaram o tempo de vocês para estar aqui hoje com a gente, é uma honra. Tenho certeza que vocês vão sair daqui ainda mais fortalecidas nessa caminhada que não termina nunca, né? Porque se sentir dona e protagonista das nossas vidas é algo que traz valor, não é verdade? Então, muito obrigada a todas vocês e vamos começar aqui. Fabiana, obrigada. Fabi, como foi dito aí, né? MD do Partner do BTG, mentora da Busque Lab, board member da HDI Seguros, do Instituto Protea. Olha quanta coisa a mulher faz, né? Formada em administração de empresas e ciências contábeis, especializada em business pela UC Berkeley. E, ao longo da carreira, ainda foi Schroeder, foi Price, né? Não é pouca coisa, não. Obrigada, Fabi. Paula, querida, sócia, cogestora dos fundos aí de ações na Apex Capital, atuou como diretora executiva e CIO da Alpha Asset, foi responsável pela estratégia ESG do grupo, começou na tesouraria do Banco BBA, foi diretora executiva, sócia sênior e cogestora dos fundos macro na Bozano, né, onde atuou junto com o ministro Paulo Guedes. Foi gestora de fundos multimercados no Santander, na Quest, né, junto com Mendonça de Barros, grandes professores, grandes parceiros. Né? Posso falar? Pode. Mais de 30 anos de carreira. Aqui eu falei para ela que o bom da gente ter bastante tempo de estrada é contar história, né? Então, não posso deixar de honrar, né? Parabéns. Mãe do Zeca, de 20, da Anitta, de 15, formada pela GV. Aliás, as três aqui escolheram sentar juntas porque elas, as três GVs, né? Está finalizando o MBA em Conselho de Administração, né? E ainda anda de bicicleta, ciclista e pianista nas horas vagas. Eu não sei quais são as horas vagas. Vou contar um pouco. Mas acho que ela sabe. Vai contar. Acho que é isso que vai ser legal aqui da nossa roda de conversa, né? Priscila, sócia e gestora de renda variável, né, na Macro, com mais de 20 anos de experiência em gestão de recursos, trabalhou em grandes instituições financeiras globais, foi uma das sócias fundadoras da Victoire, né, para quem conhece aí, onde atuou por 15 anos e foi gestora dos fundos de ações, também fazendo análise de ações em companhias da América Latina. GV, certificada pelo CFA, é também conselheira de administração com formação avançada pelo IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e membro da Women Corporate Directors, com experiência em conselhos de instituições nos setores de educação e tecnologia. Tá bom? Não tá bom. Ela é mãe de 3 meninas, adolescentes, né? A Carol, a Daniela e a Isa, maratonista, triatleta, e está aí para conversar com a gente, reservou a agenda para contar esse segredo para a gente aqui.
Obrigada, Priscila. E Vivian, para concluir aqui nossa roda de conversa, obrigada, Vivian Lee, sócia, CIO e gestora de estratégia de crédito na Ibiúna, formada pela GV, possui pós-graduação em Banking pela Dom Cabral, mestrado em Finanças pelo INSPER, CFA e CGA, iniciou sua carreira no Boston, na área de crédito e mercado de capitais, atuou como analista de Research e Core Portfolio Manager na Itaú, foi coordenadora na modelagem de crédito do Itaú, foi Santander, participou do lançamento de novos produtos e operações estruturadas para o segmento corporate. Gente, ela faz Muay Thai. E meditação. E ainda é mãe da Maia, fofa, e da Lívia, de 8 e 4 anos. Incrível, né? Bom, como o nome desse painel aqui são grandes mulheres, né, no mercado financeiro, vou começar pedindo para vocês compartilharem com a gente como foi chegar até aqui, né? Receber esse convite e se destacar num mercado tão ainda predominantemente masculino, né? Conseguir esse lugar de destaque. Vocês viram que é uma mini bio, né? Se eu tivesse que ler tudo, a gente ia ficar aqui alguns dias. Parabéns, meninas. Conta aí pra gente, na sequência que vocês quiserem. Esqueci de dizer que a Fabi, lutadora guerreira, veio lá de Presidente Prudente, né? Iga. Essa Paula, conta aí pra gente como foi de Presidente Prudente para o mundo. Vou contar um pouquinho para vocês, né? Na verdade, eu nasci em São Paulo, mas porque meu pai veio estudar aqui, estava trabalhando aqui em São Paulo, casou, minha mãe também de lá. Quando eu tinha 4 anos e minha irmã 2, eles resolveram voltar para a cidade deles, né? Lá fui eu. Então, toda a minha infância foi maravilhosa no interior, dos 4 aos 17. Só que desde os 10 eu falava que eu ia morar em São Paulo, que eu ia fazer faculdade em São Paulo. E eu tenho a sorte de ter tido um pai que, apesar de ter nascido no Brasil, ele é 100% espanhol, aquele sangue espanhol, e muito pra frente mesmo. Aí eu tive amigas lá no interior, não sei se foi o caso da Paula, que os pais não deixaram vir fazer faculdade aqui. Elas passaram e os pais não deixaram, né? E meu pai falava, não, tem que ir, né? Eu sempre fui muito apoiada pelo meu pai. Minha mãe era aquela mãezona, depois eu conto um pouquinho aqui também, mas meu pai vai, né? Então, desde os 10 anos eu falava que eu ia morar em São Paulo e fazer faculdade aqui. Você falou como vocês chegaram, né? Uma carreira que é mais masculina. Olha, eu sou sócia do banco desde 2012. Não se falava muito em diversidade, né? Naquela época, nem no Brasil, nem no banco, nem no Brasil. E eu nunca pensei muito nisso, se eu era homem ou se eu era mulher. Eu, quando fui promovida a sócia, provavelmente, né, eu estava concorrendo ali com um monte de homem. Então, para mim, nunca foi um issue. Tem uma outra história muito legal, isso é uma dica que eu dou, né? Uma outra história muito legal, eu trabalhei com uma empresa inglesa, maravilhosa, a Schroders também, por 13 anos, eu era analista de equities, sempre fui uma mulher de ações, né, do mercado de ações, tanto na Schroders como no BTG, e eu estava no México com esse meu chefe novo, em 2007, e acabou uma reunião com a Cofetel, que era a Anatel do México, acabou a reunião, o inglês virou para mim e falou assim, nossa, Fábio, como você se sente? Éramos 20 homens e uma mulher. Aí eu olhei para ele e falei, olha, eu nem reparei, porque isso acontece tanto, né? Então, eu acho que assim, a mensagem é essa. Eu acho que a gente não tem que sofrer tanto com isso. Isso é histórico, isso é da sociedade, isso está mudando. Não é muito diferente, né? Acabei de contar a história de um inglês. Recentemente, eu quero até falar que eu estou muito feliz de estar aqui representando 2 grandes instituições, que é o BTG e o Instituto Proteia. A Maria Helena generosamente convidou o Instituto Proteia para estar aqui com o stand. Nós tratamos mulheres com câncer de mama, né? Mulheres carentes com câncer de mama. 1 em cada 8 mulheres no mundo vai ter câncer de mama, isso é estatístico, então essa causa é muito maior do que a gente imagina. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque se fala muito em propósito hoje, né? Eu não chamava isso de propósito quando eu tinha lá 10 anos, mas eu acho que eu estou aqui hoje conversando com vocês, estou no BTG, que é uma grande família, o Salute estava aqui agora há pouco. Queria dar 3 pontos, né? O primeiro, eu sempre fui muito disciplinada. Você chama de propósito, disciplina. Eu sempre foquei em 2 grandes coisas na minha vida. Essa disciplina e esse propósito de amanhã tentar ser um pouco melhor do que eu fui hoje, tanto no lado de estudo como profissional,
e como pensando no outro. Eu tinha esse pai espanhol, mas eu tinha uma mãe muito focada no próximo. Então, eu crescia, assim, pedindo para os outros. Eu ia na casa, eu batia, eu pedia doação para a instituição, quando eu nem me lembro de mim direito, mas eu sempre fiz isso. Então, eu acho que, primeiro, você ter o que hoje se chama de propósito, mas ser um lema, essa disciplina, tanto no lado profissional, educação, como no pensar no próximo. Isso sempre foi um drive, para mim, muito sério na minha vida, né? E a disciplina é o quê? É de você pensar naquilo que você quer, você traçar meta de como você vai chegar lá, e você avaliar se aquelas metas estão dando certo, porque às vezes não dá. Olha, eu vou ter que parar aqui, não deu certo, vou ter que traçar um outro caminho, porque não está dando certo. Você ter essa disciplina de traçar meta e avaliar, né, a meta se está dando certo, eu sempre fiz na minha vida. A segunda coisa que eu acho que sempre me ajudou muito foi relacionamentos, tanto internos como externos. Eu sempre tive facilidade, minha casa lá em Prudente era ponto de encontro de amigos. Minha irmã brinca, fala, meu Deus do céu, nunca vi alguém que tenha tanto amigo, o amigo da Price, amigo da Schroders, amigo de Prudente, amigo do mercado. Ontem, por exemplo, tinham 2 amigas minhas, desde os 10 anos lá de Prudente, jantando na minha casa. Eu sempre tive facilidade, mas eu era mais tímida. Eu tinha facilidade com amigos, mas eu não tinha facilidade de falar aqui, que nem eu estou falando com vocês agora. Tem coisas que a gente vai desenvolvendo, né? Então, essa disciplina, de novo, de manter relacionamentos, é uma outra coisa que eu queria falar aqui para vocês que me ajudou muito. Relacionamentos internos, dentro do trabalho, mas relacionamentos externos. Posso só aproveitar para fazer uma deixa aqui, roubar sua fala, mas que eu acho que é importante, principalmente para a gente que é mulher e que tem uma expectativa de vida maior que a dos homens, né? E quem cuida da gente, ou quem vai cuidar da gente, deve ser nossas amigas, né? A gente tem que cuidar disso. Parabéns, Fabi. Obrigada pela deixa. Mas isso é super importante, super relevante, não podia deixar de citar. Não, mas eu acabei aqui, minha fala. Eu queria deixar essas duas dicas, tá? Disciplina e relacionamentos internos e externos. Isso me ajuda até hoje. Muito importante. Conheço a Denise Pavarina, que estava aqui. Cadê a Denise? A querida, há mais de 20 anos. Então, assim, eu acho que isso é um grande ativo para qualquer pessoa. Boa, adorei. Paulinha, e aí? Quer dar vamos pegar até um gancho aqui da Fabi. Porque eu conheci a Fabi semana passada e a gente descobriu que a gente era... Pode, né? Como pode? E eu queria te falar que tem uma comunidade prudentina aqui ativa. Então, você já vai entrar no grupo. Já vou entrar. Tem alguém de Prudente? Olha lá, Prudente é grande, olha, gente. Botucatu não tem ninguém, né? Mas Prudente... Queria muito agradecer vocês todas aqui. É uma oportunidade de incentivar vocês a olhar o mercado financeiro com tanto carinho. Bom, vou contar um pouquinho da minha história. Eu vim para São Paulo também com 17 anos. Sou casada há 22. Tenho 2 filhos. O Zeca, com 20 anos, que já está fazendo estágio no mercado financeiro. E a Anitta, com 15, que gosta de ficar discutindo, debatendo, está sempre rodeado de amigos homens. E eu falo, Anitta, eu te vejo numa mesa de operação como eu. Ela, mãe, mas eu acho isso muito interessante, né? E eu sempre gostei muito de estudar. Eu nunca fui muito dos esportes. Fui aprender a achar bike depois de muitos anos. Eu estava um pouco gordinha depois das duas gravidezes. Aí eu falei assim, puxa, eu preciso achar um esporte. E acabei achando a bike, que me ajudou bastante. Então, assim, eu sempre fui muito dos estudos e eu queria ser economista, tá? Desde pequena até, né? Eu via o Plano Real, aquela questão da inflação. Eu lembro que eu tinha 12, 13 anos, meu pai era gerente do Banco do Brasil, ele me carregava para fazer cobrança no final de semana, e eu sempre tinha, de alguma forma, um contato com a questão financeira, com esse mundo, né? E eu queria ser economista. E vim para São Paulo, e os primeiros 2 anos da faculdade eu cursei administração de empresas de manhã e cursava economia à noite. E assim, eu tinha um grande dilema, porque eu não sabia que se eu ia seguir a carreira acadêmica. Eu gosto muito de estudar, fazer pesquisa, né? E aí, esse dilema ficou aqui na minha cabeça e eu comecei o primeiro estágio com 19 anos, numa mesa de operação, na mesa de operação do BBA, na mesa de câmbio.
E fiquei fascinada, né? Com aquela dinâmica, aquela agitação, aquela adrenalina. Com 19 anos. Vicia, sou viciada até hoje. E que é interessante, que a gente já, naquele momento, 19 anos, o estagiário tomava decisão. O meu primeiro chefe foi o Luiz Fernando Figueiredo, ele era bem jovem, ele nem tinha ido para o Banco Central, e era uma mesa bem animada, né? Porque ainda era o início do Plano Real, né? E o câmbio era um câmbio meio controlado, e câmbio era muito importante, como ainda é hoje, e era uma mesa bastante atuante no mercado, né? E aí eu fiquei todo esse período, até os 27 anos, passei pela mesa de câmbio, depois eu fui fazer mercado de dívida externa brasileira, o BBA também era muito atuante em mercados internacionais, eu cheguei até fazer dívida local em outros países, eu fazia mercados na Rússia, peguei a crise de dívida externa na Rússia, o default. E aí, todo esse momento, eu percebia que precisava estudar, tinha muita economia, aí eu resolvi tirar um sabático, para fazer um mestrado em economia. Era um mestrado que eu tinha que parar de trabalhar, era durante o dia. E quando eu acabei, eu fui ser economista. Larguei aquela vida de mesa de operação, eu fui ser economista. Fiquei 1 ano como economista num banco. Falei, puxa vida, não é isso. Eu gostei muito, aprendi demais, mas logo em seguida eu voltei para fazer a gestão de fundos de investimento, né? E aí fiquei muito tempo nessa carreira aí fazendo gestão de fundos. E aí o outro dilema, que eu estou contando isso para falar das várias funções do mercado financeiro, né? Eu fui ser diretora estatutária num banco, né? Saí da mesa de operação, já fazia 20 anos que eu estava na mesa de operação. Falei assim, poxa, deixa eu testar uma coisa diferente. Fui fazer o processo de coaching tarde, né? Assim, até aqui como dica. No meio da carreira, fazer um processo de coaching é interessante na faixa de 35 anos, porque você consegue reconhecer os seus pontos fortes. E eu fui fazer muito mais à frente. E até que eu tinha um perfil de liderança, né? E eu fui ser executiva, eu fui fazer a gestão da asset. E quando você faz a gestão de um negócio, você tem que olhar a estratégia comercial, a estratégia dos produtos que você tem. Você é muito envolvida no relacionamento com os clientes, né? Toda a parte de processo, órgão regulador, no caso a CVM, que todo dia você tem que estar desenvolvendo, vendo a legislação nova, e acabei me afastando do dia a dia da mesa de operação. Eu só participava do comitê de investimento, ficava trancado dentro de uma sala. Fiquei ao longo de 4 anos fazendo isso, e aí eu tive que tomar uma reflexão, falar assim, puxa vida, onde eu consigo me ver velhinha, né, nos próximos 30 anos, e calhou que um ex-sócio meu, grande amigo, me convidou para ir para a PEX, que foi meados do ano passado, e eu voltei para a mesa de operação e estou super satisfeita. Eu realmente me vejo fazendo isso até o fim da vida, né? Que então, delícia! Assim, como é bom, né, ter essa tranquilidade. Sem dúvida. E uma coisa que eu queria comentar aqui, acho que é um pouco do desafio, né? Eu acho que é o desafio da mulher quando ela volta da licença maternidade, tá? A primeira licença maternidade minha, eu acho que é um marco, né? Foi tranquilo. 1 mês antes de eu voltar, o meu chefe ligou e me deu uma promoção. Falei, nossa, que beleza, né? Esse cenário muito bom, né? Por outro lado, a segunda licença maternidade, logo que eu voltei, na primeira semana, eu estava voltando com um gás todo, né, para voltar para a mesa. Eu fui questionada se eu teria condições de alinhar o meu dia a dia, porque numa mesa de operação a flexibilidade é mínima. Tem várias amigas aqui na sala, eu saio raramente para almoçar. Então, você tem pouca flexibilidade, você tem que focar, você não consegue atender o telefone, e é complicado, né? E eu fiquei muito frustrada, né? Porque a gente tem que se adaptar, a gente se adapta a tudo. Tem toda uma estrutura por trás, né? A gente tem os parceiros, tem o ensino estendido, tem os familiares, pode ter um bom amigo, e a gente consegue se adaptar, né? Nesse caso específico, no mês seguinte, eu já tinha ido para outro lugar. Eu falei, não, assim, foi a primeira situação
na minha carreira que eu vi preconceito, tá? Então, até então, assim, acho que foi a única, tá? Então, acho que é a mensagem positiva que foi a única vez e eu me movi, tá? Agora, com relação às dicas, né, que eu achei muito legal, né? E eu acho que essa questão da dedicação, foco e disciplina, eu acho que isso é fundamental. Eu acho que essas 3 características, semana passada a gente estava conversando sobre esse fórum, né? E eu percebi que nós 5 temos isso, né? E é interessante que quando a gente acha um profissional que cuida disso, né? Que sabe fazer o planejamento da carreira, se preocupa com o planejamento da carreira, se preocupa com o planejamento da rotina, isso dá muita satisfação, tá? Outra dica que eu acho que é importante é a questão da inteligência emocional, tá? Que é saber reconhecer a emoção e lidar com a emoção. A gente não nasce com isso, tá? A gente desenvolve ao longo do tempo. E o quanto antes a gente saber que isso é importante, é melhor também ao longo da nossa carreira, sabe? Eu acho que tem situações de inteligência emocional, eu trabalho, no caso, numa mesa de operação, às vezes eu tenho que engolir sapo e engulo, e fico quieta, falo, puxa, deixa quieto, quem sabe uma hora... Eu acho que a boa notícia, né, que a experiência, a maturidade faz, pelo menos comigo tem sido assim, faz a gente escolher as brigas que a gente vai comprar, né? Sem dúvida. Quando a gente é nova, a gente quer comprar todas as brigas, né? Aí agora a gente olha e fala, não, essa eu vou, essa eu vou não. passar. É muito bom um ponto seu. Acho que e das dicas, né, todas, eu acho que essa é a melhor, tá? E assim, eu vejo momentos que eu preciso tomar uma decisão importante. Então, assim, a decisão, né? Eu tomei, chegou no final do dia, eu falo assim, e isso eu aprendi com um grande colega meu, né? Volta para casa, volta, dorme. E a hora que você acordar, você fala assim, puta, será que é isso mesmo? E funcionou muito, sabe? Eu acho que grandes decisões na minha vida passaram por decidir, voltar para casa, relaxar, pensar de novo e seguir em frente, tá? E com relação às dicas, não tenho dúvida, a inteligência emocional é a principal. Eu acho muito legal, Paula, você trazer esse ponto, porque o que eu vejo na minha experiência, né, no meu cotidiano, é que hoje eu me sinto mais fortalecida para respeitar a intuição, né? A intuição não é só um achismo que vem, a intuição ela é construída por todas as experiências que a gente vive, né? Então, confiar na intuição. Uma vez eu ouvi a Luiz Helena falar sobre isso, quanto é importante, quanto ela usa a intuição a favor das decisões do trabalho, né? Mas eu custei aprender isso, se vocês estiverem como investidoras e como profissionais. Né? E a intuição, eu acho que em termos, a mulher ela é muito mais intuitiva, o raciocínio não é ela tem muito mais intuição que o homem. E assim, até no mundo de gestão, isso me ajuda bastante, porque não é um raciocínio lógico. Você tem raciocínio lógico, mas a mulher é muito mais intuitiva. Tá? Então, acho que esse é um ponto muito interessante. E aí, quer seguir, Vi? Quero. Aquela ordem? Depois sim. A gente troca. Tá bom. Primeiro, quero agradecer. É um prazer fazer parte aqui desse painel. E vou contar um pouquinho também da minha carreira, só para contar e chegar nas dicas. Né? Comecei minha carreira muito focada em crédito, né? Mas ao longo do tempo ela não foi linear. E acho que eu aprendi muito ao longo do caminho a me conhecer e saber o que eu queria, ao invés do que era o caminho natural e confortável. Né? Então, eu me coloquei em situações que me desafiaram e que fizeram eu testar coisas diferentes na carreira. Então, comecei lá atrás, no Boston, e depois como treinei no Santander, na área de produtos. Fiz meu mestrado nessa época. E na época do Santander eu tinha muito contato com operações, né? Fazia operações de crédito estruturadas, ou seja, com garantias diversas. E quando eu fiz meu mestrado, o desafio intelectual daquilo me encantou e eu falei, acho que eu quero trabalhar com isso. E aí, quando o Itaú BBA ia qualificar para Basileia Avançada e precisava fazer os modelos de rating, né, de corporates, de project finance, bancos, de garantias,
meu ex-chefe do Boston me chamou e falou, quer tocar e fazer isso? Eu falei, vou. E aí fiz isso por 3 anos, mas trabalhar com modelagem, que era diferente da modelagem que se fazia quando você está fazendo um mestrado, é muito mais difícil, né? Não é assim, não vem os dados prontos e você consegue derivar conclusões óbvias, estatísticas. E foi o primeiro momento da minha carreira que eu tive que parar e falar, é isso que eu quero? Porque se eu quiser seguir nisso, eu preciso fazer o doutorado. E eu estava bem avaliada, etc., mas falei, não é isso que eu quero da minha vida. Eu preciso ser sincera comigo, porque todo mundo espera que eu siga esse caminho, e eu estou indo bem no que eu faço, mas eu não estou feliz. Eu quero voltar a ter contato com as empresas, analisar operações de crédito. Então, nessa época, foi a primeira vez que eu levantei a mão, falei, não estou feliz aqui. E falei com o diretor de crédito na época, e ele falou, tá bom, o que você quer fazer? Aí foi outro momento que eu falei assim, tá, o que eu quero fazer? Então, vou fazer análise de empresas do Rio de Janeiro e de óleo e gás. Então, comecei a fazer isso, fiz por 3 anos, e aí veio uma oportunidade para ir para o Itaú Asset. Então, fiquei 6 anos no Itaú BBA, e aí fui para o Itaú Asset de novo, né, saindo de uma estrutura que eu estava muito confortável no banco, né, bem avaliada, etc., e indo para uma outra oportunidade, para uma área que não necessariamente eu dominava. Né, mas Você já tinha tido a primeira filha nessa época? Não tinha. Não tinha. E aí fui para o Itaú Asset, que também mudou completamente minha perspectiva sobre o mundo de crédito, porque até então eu tinha trabalhado em banco e não com gestão de fundo. E aí passou a ser muito amplo, porque não era só o crédito é bom ou ruim. O crédito é bom, ruim, e o preço está justo ou não. Né? E como é que a gente pode fazer a melhor gestão para os fundos possível. Então, nesse momento, também foi uma mudança muito grande de carreira, mas que foi muito importante. E aí, acho que a primeira dica que eu deixo é tentar se desafiar intelectualmente, mas tentar ser muito sincera com você para saber, é isso que eu quero? Eu posso dar um passo diferente, lateral ou para trás, para testar e ajustar, entender se é isso que eu gosto. Hoje eu sou muito feliz no que eu faço e espero fazer isso o resto da vida. E sou muito feliz, mas até então, né, minha carreira não foi linear, e acho que uma das coisas que me levou a encontrar o que eu realmente gosto foi ser sincera comigo e também sempre tentar ser a Vivian melhor que a Vivian de ontem, e não chegar num lugar e me comparar com pessoas que já estavam lá fazendo aquilo há anos e ser dura comigo. Então, no começo, eu era muito dura comigo e não conseguia ter essa visão. Né? Hoje, acho que a maturidade traz isso. Você para e fala assim, não, eu estou ok, eu não sei isso, mas eu vou aprender. Eu não sei isso, mas eu sei que se eu me dedicar, eu vou aprender. É isso que eu quero aprender? Então, eu vou fazer isso. Então, acho que isso foi muito importante. E aí, só para finalizar, acho que a parte também de ética de trabalho e conseguir manter os relacionamentos. Né? No nosso mercado, como em qualquer outro, o relacionamento e fazer a referência, né, o cross-check, sempre vai ter alguém que já trabalhou com você ou que quer uma opinião. Então, eu acho que manter essa ética e a disciplina é muito relevante. Que legal, parabéns. Eu adorei. Essa parte do autoconhecimento, ela é fundamental, porque eu acho que ela que te nutriu, Fá, quando, né, a vontade de sair de casa, a vontade de fazer diferente, de enfrentar, né, um desafio. Então, quando você sabe o que você quer, eu sempre falo isso, né? Quando você sabe o que você quer, a coragem vem. Não, e não é só coragem, é otimismo também, tá? Eu sou eu esqueci de falar isso aqui, a terceira dica, a gente comentou isso outro dia.
eu sou uma eterna otimista. Se me perguntar se o copo está meio cheio ou meio vazio, eu vou sempre falar que ele está meio cheio. Meus amigos dão risada, falam, ih, lá vem ela. Mas, gente, isso só me ajudou. Né? Como diz o Jorge Paulo Lema, ele falou isso outro dia, eu não conheço pessimista bem-sucedido, nem eu. Né? Então, assim, ser otimista, gente, né? Voltando aqui para o tema mulher e homem no mercado financeiro, ser otimista, não, eu sou igual, vai dar tudo certo, é isso aí. Boa. Legal. Acho que só para finalizar também, que quando eu resolvi empreender, né, e sair do Itaú Asset, que era um lugar muito legal de trabalhar também, mesmo momento, né, bem avaliada, tal, gostava do que fazia, mas quando eu vi uma oportunidade, né, de ir para asset independente e fazer crédito, que é o que eu gosto, em produtos diferentes, mais sofisticados, eu falei, é isso, eu vou. Então, eu estou na Ibiúna hoje porque eu tomei essa decisão há 3 anos atrás e fui fazer o roadshow da Vivian com muitas casas, falando, olha, eu quero fazer crédito, você quer? E, por sorte, o Rodrigo, o Mário, falaram, tá, então vamos. Que legal. E me juntou com o Edu Ariadef, que é meu sócio hoje na estratégia de crédito. Que legal. É um compromisso com a verdade, né? Com a tua essência. Isso eu acho que a meditação também ajuda, né? Respirar ajuda. E aí vai para o Muay Thai, desconta as raivas lá. Pri, fala pra gente, como foi chegar até aqui? Primeiro, eu queria agradecer mais uma vez de estar aqui e parabenizar todas vocês que estão sentadas aqui hoje. Né? Eu acho que é muito prazeroso pensar em quantas mulheres estão se interessando sobre o tema de investimentos. Eu acho que o primeiro ponto, a primeira dica que eu queria dar, e eu vou linkar com o segundo ponto no final da minha história, é que conhecimento traz para a gente autonomia, traz para a gente independência e traz para a gente liberdade. E isso é fundamental, né, na vida de qualquer pessoa. E quando eu penso, né, nas novas gerações, né, muitas de nós que estamos sentadas aqui hoje temos filhas, netas, sobrinhas. Eu acho que um pouco do que eu queria passar contando a minha história e juntando com o que a gente conversou da história das 5 aqui, eu acho que a gente pode usar na criação e na formação dessas novas gerações de mulheres que estão vindo pela frente. Acho que quando a gente, né, conversou e a gente viu as histórias de todas nós, eu acho que hoje muita gente fala de o lugar da mulher é onde ela quiser. Mas isso é muito presente hoje, mas quando a gente pensa, né, nós nascemos na década de 70, né, por aí, isso era muito menos presente. Eu acho que o que eu vejo em comum, né, na minha história com as histórias delas é de ter tido uma formação e ter tido pais que trouxeram essa criação para a gente e não colocaram barreiras e disseram para a gente, vai, voa, e o céu é o limite. Né? Então, contando a minha história, meu mundo foi muito feminino e continua sendo muito feminino. Eu sou de uma família de 3 filhas, eu sou a mais velha de 3 meninas e eu tenho 3 meninas de filhas. Eu tenho 3 filhas de 16, 14 e 11 anos. Então, meu mundo é bastante feminino. Eu venho de uma família de engenheiros, um pai engenheiro, 2 avós engenheiros, a filha mais velha, né, com uma mãe que casou cedo e teve filhos cedos e que sempre foi super batalhadora e arregaçou a manga para tudo, trabalhava junto com meu pai, os 2 eram empreendedores. Então, eu tive o exemplo dentro de casa de 2 pessoas muito fortes e batalhadoras e que iam atrás do que queriam. E eu, como filha mais velha, mesmo sendo uma menina, eu era criada quase como um menino, vamos dizer assim, no sentido de se tem que carregar um móvel, se tem que fazer, vamos atrás. Então, eu nunca tive um olhar dos meus pais de fragilidade, né, de a mulher não tem que... Isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem. Então, isso, acho que, no primeiro ponto, me ajudou bastante. Minha mãe guarda, né, a lição de casa que eu fiz, na minha primeira lição de casa que eu fiz na escola, e que dizia que eu tinha que escrever quais eram as 3 coisas que eu mais gostava de fazer na vida. E a terceira eu não lembro, mas as 2 primeiras coisas, uma era fazer contas de matemática,
e 2 era andar de bicicleta. Bom, cá estou eu, 2022, trabalhando há 25 anos no mercado financeiro, na mesa de operações e ciclista triatleta. Então, você vê que as paixões, elas vêm de muitas décadas. Apesar de vir de uma família de engenheiros, quando eu saí do colégio, eu fui trabalhar. Minha mãe tinha uma agência de viagens, meu pai tinha uma consultoria de engenharia. Eu trabalhei um pouco com os dois e concluí que não era nenhuma das duas coisas que eu queria. E fui fazer administração de empresas, que era mais abrangente. E acho que por esse meu interesse por matemática, por números, eu acabei indo estagiar no Itaú. E eu comecei na área comercial, e um pouco do que a Paula falou, assim, meu contato com a mesa de operações e com a área de gestão me fascinou. Então, eu fiquei 1 ano na área comercial e logo já mudei de banco. E já entrei na gestão. Então, estou trabalhando na gestão de fundos desde o final da década de 90. Trabalhei em grandes instituições, trabalhei 5 anos no Citibank. E lá para 2005 foi quando eu saí do Citi. E aí foi uma mudança bem grande, né, na minha carreira, porque eu saí de uma grande instituição financeira para empreender. Né? A gente estava, né, lá para 2005, a gente estava começando esse negócio de gestoras independentes no Brasil, estava começando a ganhar atração, e eu fui ser sócia de uma gestora da Vitória, gestora de equities, foram 15 anos lá. Eu acho que um pouco do que a Fabi comentou, assim, sempre com sócios homens. Vitória, eu tinha 5 sócios homens, e hoje, né, na Macro, onde eu estou nos últimos 2 anos, também é basicamente homens, e eu nunca me olhei como diferente deles. Eu acho que esse é o segundo grande ponto, né? Quando a gente fala, a mulher pode estar onde ela quiser. Assim, acho que do momento que você está da porta para dentro, né? Eu acho que são condições iguais. Não dá para dizer, não, mas eu tenho 3 filhas, não, mas eu sou mulher, não, mas eu... Não, assim, se você quer alcançar, né, uma posição similar ao que os homens alcançam, acho que você tem que... Pri, é o que eu sempre falo, né? Contra números e contra performance, não tem argumento. A gente se mantém lá por números e performance. Não importa se é homem ou mulher, né? Então, eu sempre falo, gente, eu sempre trabalhei muito, né? Eu acho que todo mundo aqui... Eu não conheço muita gente bem-sucedida que trabalha pouco, mas contra performance não tem argumento, não importa se é homem ou mulher, né, Pri? Total. E eu acho que, assim, acho que o segundo ponto que eu acho que vale para as novas gerações que a gente tem pela frente é o estigma de que o mercado financeiro não é para mulher, né? Eu acho que eu tive 3 filhas, né? Eu amamentei as minhas filhas, assim, até 1 ano. Né? Obviamente, tudo uma logística, de você dar amamenta de manhã, depois tira o leite no meio do dia, volta para casa mais cedo. Eu acho que é possível. Né? Eu tenho 3 filhas muito próximas, graças a Deus. Eu me considero, apesar de trabalhar nesse mundo louco e trabalhar bastante, eu me considero muito participativa e muito próxima das minhas filhas. Então, eu não acho que o mercado financeiro não é para mulher. Eu acho que a gente hoje tem uma facilidade imensa, né, do trabalho remoto, do digital, de todas as ferramentas que a gente tem de conseguir conciliar. Então, né, eu exerço eu faço esse exercício todo dia dentro de casa, quando eu olho para elas, para as 3, e de incentivá-las a desenvolver, de crescer e almejar o que elas quiserem, independente de serem mulheres ou homens. Eu acho que o recado que eu queria deixar aqui é esse, assim, para as próximas gerações. O mercado financeiro também é lugar para a mulher, também é um lugar que dá para conciliar a vida pessoal, a vida esportiva, a vida familiar. Né? Assim, obviamente, a gente brinca de quebra-cabeça, né? A gente estava brincando, eu acho que disciplina e organização faz toda a diferença. Quando eu tenho na minha agenda do trabalho, eu coloco lá o horário que eu vou fazer minha atividade física, né? Então, que seja às 4 da manhã, às 5 da manhã, eu planejo a minha semana inteirinha, e nem que seja às 7h30 da noite, a hora que eu sair do escritório, eu vou fazer. Mas quando a gente se planeja e tem uma disciplina, né? E aí eu adoro a frase que diz que disciplina é a gente fazer consistentemente aquilo que a gente não quer para conseguir o que a gente quer. Amei. Vocês anotaram? Ter a disciplina ajuda bastante a gente conciliar tudo isso. Então,
o recado, acho que eu queria deixar aqui é esse, de que é para todo mundo, não é porque é uma área técnica, não é uma área primordialmente masculina, que não é para as mulheres, não é para as nossas filhas, não é para nossas sobrinhas, para as nossas netas. Acho que tem espaço para todo mundo e eu incentivo. Eu amo meu trabalho, parafraseando a Paula, eu daqui a 30 anos quero estar fazendo isso. Eu acordo todos os dias, às segundas-feiras, muito feliz. Eu tenho um prazer enorme com o meu trabalho. Eu acho que isso faz uma diferença no nosso dia a dia e no que a gente conquista. Muito legal. Graça, você me permite, só nessa fala da Pri, de mercado financeiro para mulheres, eu acho que a gente tem dois mundos aqui, né? Um são as nossas filhas, nossos sobrinhos, netos, etc., que querem vir para o mercado financeiro. Como a Pri disse, gente, o mercado financeiro é para todo mundo. Até fazendo aqui uma colocação, lá no BTG, a gente tem um programa para meninas universitárias, né, para as mulheres que estão na faculdade. Uma vez por ano, a gente recruta em todas as faculdades para essas universitárias fazerem uma mentoria, 4 horas, né, uma vez por semana, com uma sócia do banco, né, para contar um pouco da história, para, né, mostrar que é possível, e fazer um estágio de 1 mês lá no BTG. E, assim, as meninas chegam lá meio com medo, né, mercado financeiro, e saem de lá maravilhadas. Todas querem voltar. A gente acabou o 5º Inside agora, 5º ano, e é um programa maravilhoso. Então, todo mundo aqui que tem filha, neta, etc., que pensem, né, tem dúvida, uma vez por ano a gente tem esse programa lá no banco. E outra coisa é o mercado financeiro para vocês, que estão aqui, o nosso target era acima de 45 anos. Gente, mercado financeiro, aprender um CDB é mais fácil que aprender química, física e matemática, né? Eu falo que é aprender os produtos do mercado financeiro. Eu vejo pela minha irmã, ela fala, pelo amor de Deus, ela é advogada, né? Eu não entendo nada, me ajuda. Eu falo, gente, ela tem mestrado e não sabe o que é um CDB e qual que é a diferença. Existe um certo bloqueio. Isso também, gente, é cultural. A gente sempre deixou mais para o marido a parte financeira e a gente dividia as tarefas ali em casa. A Pri estava falando do pai. Meu pai, quando eu tinha 17 anos, me fez trocar pneu na garagem da minha casa. Falou, não, você não vai tirar carta? Vai trocar pneu. E ficou do meu lado ali vendo eu trocar o pneu, né? Então, é um exemplo bobo, mas é uma realidade que eu incentivo todas vocês, é fácil, é igual qualquer outra matéria de colégio ou faculdade, né? Eu vou aproveitar a sua fala, Fá, que é a questão da maternidade e das relações familiares, né, em geral. Se não somos mães, somos filhas, irmãs, tias, né? Então, que a gente possa, e eu gostei muito da fala aqui da Priscila, quando ela diz, né, os meus pais, né, eu estou aqui porque eu aprendi com os meus pais têm responsabilidade aqui. E como é que nós estamos agindo com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, né, com as mulheres, né, e essa geração, que é muito bem trazido pela Fá aqui, a questão, né, da formação. Então, que a gente possa sair desse painel também disseminando essa mensagem, né, de que nós somos protagonistas, de que a gente tem que sim dizer não para o filho, porque a geração atual é bem mais mansa do que a gente. Quando a gente saiu, né, de casa e desbravou, nossos pais estimularam que isso acontecesse. Eu acho que hoje em dia a gente precisa dessa reflexão, o quanto que a gente está sendo diligente, responsável, né, pela formação dessa nova geração, tá bom, gente? Eu queria pegar até um gancho, um pouco, você com 3 filhas, né, e acho que até uma dica, né, a gente tem que criar os nossos filhos os mais independentes possível. Eu acho que às vezes a gente fica nessa situação se a gente está fazendo isso, né, porque aqui realmente é um exemplo de independência, né, eu vim com 17, ela veio com 17, então a gente desbravou, né, então eu tento criar, assim, o mais independente, até demais, e eu acho que a sugestão são estágios de independência, né? Eu acho que senão a gente não consegue também avançar na carreira. Então, essa ajuda dos filhos, deles serem independentes, faz toda a diferença.
e de trazê-los para o universo dos investimentos, né? Porque essa geração acha que criptomoeda vai ser a solução e eles vão ficar milionários com uma startup da noite para o dia. Não, hoje o acesso à informação é muito maior do que era na nossa época. Hoje, né, você tem uma série de aplicativos no celular, todos os fundos de investimento através, e através do aplicativo. Então, o acesso à informação, o acesso ao produto, o acesso à funcionalidade, hoje é muito maior. Então, assim, o que eu faço em casa, por exemplo, obviamente, em casa não é a casa de Ferreira Espeto de Pau. É assim, hoje você tem banco digital que você abre para o menor de 18 anos, e aí cada uma tem a sua mesadinha, e aí tem, a avó dá presente, dá em dinheiro, então deposita, faz o Pix para aquela conta. E aí a gente senta junto, e a gente faz, que fundo a gente vai investir? Quando é que você quer, assim, para mim é de 11 anos, quando é que você vai querer usar esse dinheiro? Você quer usar o dinheiro mês que vem para sair ou não? Eu vou comprar no final do ano. Então, vamos pensar aqui. Então, assim, talvez a gente plantar essa pequena sementinha, né, nos nossos filhos, né, é um baita investimento. Nova geração. É isso, porque, na verdade, eu fazendo um paralelo, a minha irmã um dia falou, eu vou investir dinheiro, meu dinheiro todo está na poupança. Eu falei, não é possível. Na poupança, assim, aconteceu assim, comigo com vários amigos. Exato. Você investe na poupança, né? Então, né, acho que se a gente coloca essa sementinha desde pequeno, ajuda bastante a começar a adquirir o conhecimento, o hábito de poupar. E chegar onde vocês chegaram, né, de uma forma muito mais rápida, muito mais fácil, né, muito mais feliz. Porque o dinheiro é necessário e a gente, né, vai ter que pagar a conta até o final dos nossos dias. Gente, eu vou abrir para pergunta, eu tinha aqui algumas outras questões, mas acho que é muito importante ouvir vocês. Vocês querem aproveitar esses últimos minutinhos? Podem perguntar, aproveitem o que quiserem. Ali, ó. Acho que é esse daqui. De que forma que a gente pode contribuir aqui um pouquinho mais com vocês? Olá, bom dia. Em primeiro lugar, parabéns, que inspiração ouvir vocês. Eu sou Isabel Borba, trabalho na área de comunicação e também diria que sou contemporânea na questão de profissão. E uma inspiração ouvir vocês, cada uma das histórias. Pensando aqui que eu acho que eu eduquei meu filho direito, ele está na Alemanha com 20 anos, é economista, está fazendo economia na USP e está já gerindo o dinheiro dele. Comeu meu toco porque estava na poupança o dinheiro que foi investido. Então, acho que eu segui aí um pouco os passos da Priscila. Tenho várias perguntas, passaria aqui o dia inteiro perguntando para vocês, mas acho que, basicamente, quando vocês contam a história, e a Fabiana e a Priscila falando das histórias pessoais aí com a família, como vocês veem hoje a questão de sororidade, né? Porque eu acho que, como vocês, eu também cresci muito não me dando conta de que é homem e mulher. Fui fazendo. Acho que uma característica de todas é assumir responsabilidades, né? Acho que, sendo otimista, você acaba assumindo responsabilidades, não colocando a culpa no outro, então você evolui. Mas como que é a questão da sororidade? Como vocês veem as mulheres hoje? Como foi no mercado de trabalho, vocês olhando as mulheres, colegas, como que foi isso? Como é essa relação? Acho que fica para todas a pergunta. Obrigada. Eu vou começar e aí talvez eu estimule, né? Porque eu estou há 5 anos como empreendedora. Eu também era de banco, né? Trabalhando ali confortavelmente, carteirinha assinada, e de repente, preciso fazer alguma coisa da minha vida. E o que me moveu muito na construção dessa empresa é trazer mais mulheres, porque como na assessoria para a pessoa física, como autônomos, somos em menos de 10% no mercado financeiro. E então, assim, o que eu percebi é que as mulheres têm uma tendência, né, a esse conservadorismo, a essa proteção, né, que eu acho que tem a ver com a nossa genética, e que, portanto, resistem a empreender, a arriscar, né? Elas acham que não vão dar conta. Eu estava até conversando com a Leila agora há pouco, ela saiu de banco também e foi para uma empresa. Falei, você vai ver que empreender é ano de cachorro, né? Em um ano de empreendedora, você vai aprender igual a Lena falou aqui, né? Então, o que eu quero é trazer mais mulheres, é mostrar para as mulheres que tem espaço para todo mundo. A gente não precisa pisar na cabeça de uma para crescer. A gente pode trazer as mulheres e juntas a gente consegue fazer
e não à toa esse painel aqui, né? Obrigada pela sua pergunta, ela nos deu a oportunidade de dizer que sim, juntas somos mais fortes e que isso é muito mais do que uma simples frase. Isso é uma atuação nossa no dia a dia, né? Então, são 2 apoios que eu acho que são necessários. É mulher apoiando mulher, né? E homem apoiando mulher, né? Porque ter um marido em casa ajudando na tarefa do lar, assim, ele não está fazendo um favor para mim, né? Ele é meu companheiro, é obrigação dos 2. Assim como eu também contribuo em casa em outras questões, né? Então, é homem ajudando mulher, mulher ajudando mulher, todo mundo se ajudando dessa forma, todo mundo vai viver melhor. Mas eu abro aqui, acho que o trabalho que vocês fazem é muito legal lá no BTG. Não, eu acho assim, é uma história que a gente está construindo. A gente acha que o Brasil está muito atrás do resto do mundo, não está. Eu estava no offsite do Protea, uns 2 meses atrás, com 50 anos, a média das 2 americanas que estavam lá com a gente, uma especializada em inteligência artificial, a outra é de uma empresa também de tecnologia biológica, etc. Uma de Yale e uma de Harvard. Elas estavam comentando, né, virava e mexia, aparecia o assunto mulher, e elas estavam comentando do percentual de mulheres que empreendem, que elas são da faculdade, elas empreendem em alguma startup, alguma coisa fora, né? 2% só de mulheres empreendem, enquanto, sei lá, homens, muito mais do que isso. Então, eu acho que a gente, primeiro, não deve sofrer, é uma história que a gente está construindo, né? Isso vai mudando ao longo do tempo. Eu acho que tem que ser legítimo, como esse programa Inside, a gente trazer mulher aqui para a base no mercado financeiro e para todas as empresas, porque esse percentual mais baixo não é só no mercado financeiro. Acho que a gente tem todas as profissões aqui e todas a gente está construindo essa história. E trazer essas mulheres da base, na base, eu acho super importante. Eu vejo lá nesse programa Inside do banco, sou apaixonada, dedico ali aquele mês para aquelas universitárias. Tempo, a gente tem que tirar da nossa rotina, à noite, final de semana, na hora do almoço. Sempre que me convidam para falar para mulheres, eu também falo. E eu acho que tem que ser legítima essa construção, que a gente não pode sofrer muito. A gente tem que apoiar, sim, para que esse número cresça com performance, né? Com produção, que daí é legítimo, não importa se você seja homem ou mulher. Então, eu apoio, sim, eu estou sempre nos eventos que me convidam e tem que ser legítimo. Bom, eu acho que eu vou complementar até assim, acho que a gente realmente tem que ser protagonista e fazer alguma coisa, né? No meu caso, quando eu fui diretora da Asset, eu consegui que a mesa de operação tivessem 5 mulheres, tá? 5, 6 mulheres. Então, assim, é uma coisa muito rara. Muito. E era uma em crédito, uma no câmbio, assim, e foi uma experiência interessante, né? Um estudo de caso, porque a gente estava conversando semana passada quantas mulheres estão na mesa de operação no mercado financeiro, assim, e tem muito valor, né? E eu fico feliz agora, até eu sou sócia na Apex, né? A gente recebeu o selo B Corp, e acho que a gente está trazendo mais mulheres para a base. Eu gosto muito de ensinar, eu acho que o nosso papel daqui para frente, além de ganhar dinheiro e fazer uma cota muito rentável para os nossos clientes, é ajudar a ensinar. Tá? Então, acho que esse é o papel, somente ensinar essas meninas que estão entrando, e isso me dá muita satisfação, além de fazer gestão de fundos. Eu vou fazer um link com o que a Paula falou, e falou agora, e falou lá atrás. Eu acho que a mulher, a questão da intuição que a Paula falou, para mim, assim, é o ponto, né? A mulher tem essa questão na gestão, né? Gestão de investimentos, ele não é matemático, né? Você tenta, é quase um exercício de adivinhação, né? Gerir investimentos. Você tem que adivinhar o que vai acontecer. E a mulher tem essa sensibilidade, essa intuição que é diferenciada numa mesa de operação ou numa equipe de investimentos. Mas aí eu vou linkar com o ponto, né, que a Fabi falou também. Eu acho que a gente tem um problema de base, né? Eu sou gestora de renda variável, eu toco a equipe de renda variável lá na Macro, e eu tenho os analistas que trabalham comigo cobrindo as empresas. Assim, eu tive uma dificuldade imensa em contratar uma analista mulher. Eu fiquei 1 ano
tentando contratar uma analista mulher. Então, assim, e tentei de diversas formas, e assim, o mais louco é que até nessas plataformas que você tem hoje, né, de feminino, de relacionamento, Sim. networking, de oferta de empregos feminino, mesmo nas plataformas de oferta de trabalho para o público feminino, vinha currículo masculino, metade dos currículos eram currículos de homem que vinham. Então, assim, eu tive muita dificuldade e acabei contratando mais um analista homem, porque eu tive muita dificuldade em encontrar analistas mulheres para trabalhar comigo. Então, acho que tem uma questão, voltando no ponto do que a Fabi falou da base, do que eu falei da formação dos nossos filhos, a gente tem um problema de base. Se a gente conseguir resolver esse problema, e se a gente pegar lá nos Estados Unidos, tem até um incentivo lá de carreira STEAM, né, que os Estados Unidos chama, que é Science, Technology, Engineering. Assim, você tem nos países desenvolvidos até um incentivo maior para que as meninas sigam carreiras, estudem na faculdade carreiras mais técnicas, mais quantitativas, para trazer essa mão de obra para a tecnologia, para o mercado financeiro, porque a gente tem um problema lá desde a base. Verdade. Então, querendo incentivar, e a gente tendo um valor gigantesco, não é fácil trazer. Olá, bom dia, meu nome é Paula Trabulsi, primeiro um prazer estar aqui vendo como é bonito o evento de mulheres, né? Tanta gente bonita, cheirosa, bacana, enfim. Eu sou cineasta, sou empreendedora das áreas de cultura e entretenimento, sou investidora nessas áreas também, e eu queria comentar 2 pontos e fazer uma pergunta. Primeiro, de sororidade, já que estamos num lugar de investimento, saiu a pesquisa da McKinsey falando que se hoje o Brasil fosse um país de equidade, a gente dobrava o PIB do país. Verdade. Então, acho que a gente não está falando só de justiça, a gente está falando de como é que as mulheres investem em áreas mais assertivas para o crescimento da sociedade. Colocando isso na parte de mentoria, né, de como é que a gente pode mentorar mulheres, hoje à tarde, às 3h30, vai ter um workshop, especialmente com a Cláudia Colaferro, e nós fazemos parte de uma plataforma de mentoria para mulheres para poder cobrir esse buraco. Agora, a minha pergunta é sobre justamente a área de cultura e entretenimento, que é a minha área. A gente tem dados de que o entretenimento é a 2ª maior indústria do mundo, depois da parte de alimentos. Aqui no Brasil, especialmente a indústria do audiovisual, até 2018, era maior do que a indústria farmacêutica, maior do que a indústria de eletrodomésticos. A gente não está mais nessa situação, por motivos óbvios que o noticiário já deve estar colocando. E eu queria saber como é que estão o radar de vocês para os investimentos nessa área. Não só porque é a minha área de investimento, mas porque sem uma cultura e sem educação, a gente não consegue mudar as outras coisas básicas. E o capital é o nosso motor. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês sobre economia criativa. Vocês querem falar? Vocês que são analistas aí de renda variável. Quer falar, Vi? Eu posso falar, né? Mais no ponto de vista mais de crédito, que é o que eu domino, e o que eu tenho visto, não só nessa área, mas em diversas outras, é uma forma diferente de olhar as cadeias, né? Então tem muita startup, fintechs, que estão buscando fazer o financiamento, um FDIC, né, que depois a gente vai falar mais sobre, mas de antecipação de shows, é uma alternativa. A outra são plataformas em que você tenta fazer todo o processo de ticketing e ingresso tokenizado, né, de forma que você tenta mitigar e tirar a parte de pirataria e etc. do jogo. Então, eu vejo que tem um caminho assim muito criativo para tentar mudar um pouco a forma de financiamento e de funding para essa indústria. Mas, como tudo, eu acho que assim, ainda engatinhando. E eu acho que cada vez mais, pelo menos no meu mundo, que é o mundo de crédito, vem mais produtos criativos para tentar diminuir essa dor, né, de financiar projetos. Eu queria complementar rapidamente que com a pandemia ela acabou acelerando em todas as empresas, em todos os setores, o foco em ESG, né? Eu acho que
talvez mais no E e no G, num primeiro momento, e o social, mas eu acho que isso vem. Eu acho que o olhar das empresas privadas para esses 3 pontos, ele mudou, ele foi acelerado com a pandemia. A importância da inteligência emocional, a gente escolher as nossas próprias batalhas, que é um conselho que uma amiga me deu outro dia, vindo da mãe dela, sobre ter filhos adolescentes, por exemplo, porque senão a gente fica doido se a gente brigar por tudo. A importância da construção dos relacionamentos, mesmo no trabalho, e principalmente no trabalho. Ser gentil conosco, porque tem hora que a gente se cobra demais, nunca nada está bom, a gente acha que nem é digno de estar onde está. E se perguntar sempre, o tempo inteiro, se a gente está onde quer estar. Então, vou agradecer todas vocês para a gente passar para o nosso próximo painel. Muito obrigada. Muito obrigada.